Eu quero nesse vídeo desmistificar algo que as pessoas, muitas vezes sem conhecimento, sem pesquisa, sem conhecimento histórico, ficam repetindo como papagaios de pirata. As pessoas falam, o nazismo era de direita. Veja bem, Hitler, ele era líder do partido, olha só o nome, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Não parece familiar? Era tipo um PT. Hitler, ele era de esquerda. Hitler, ele fazia parte de um partido como o PT. Então, muitas vezes as pessoas querem doutrinar, colocar na nossa mente de que a culpa pelo Holocausto eram dos judeus, que eram empresários, dos judeus, do totalitarismo. Mentira! Isso é uma grande mentira. O nazismo, ele era uma vertente do socialismo. Esquerda. A esquerda, sabe? Mas por quê? Como que eu posso definir que o socialismo era de esquerda? Sabe? O que acontece? Existe uma técnica que até hoje é usada, que é usada no meio dos comunistas, dos socialistas, que é acusar as pessoas daquilo que você faz. Então, como o nazismo tinha na mão a mídia, tinha na mão a imprensa, eles estavam no poder, eles manipulavam a mídia e acusavam os seus opositores daquilo que eles faziam. Então, eles eram comunistas, socialistas, nazistas e acusavam as pessoas daquilo que eles faziam, das atrocidades que eles causavam. Então, o nazismo e o comunismo, eles são duas faces da mesma moeda. Ambos odiavam o liberalismo clássico. Sabe, eles tinham a ideia de controle, de poder, do Estado controlar tudo, do coletivo acima do indivíduo. Isso é errado. Sabe, ambos queriam controlar e controlavam os meios de produção. As empresas eram empresas estatais, que na verdade era um capitalismo de Estado, não deixava de ser um capitalismo, mas a única pessoa que detinha os meios de produção era o Estado, porque supostamente o Estado sabia como distribuir melhor isso. O Estado sabia como ajudar as pessoas melhor do que elas mesmas. E isso é um erro, porque você se torna um totalitário, sabe? Eles criaram o que nós chamamos de culto às personalidades. O rei, o imperador, o Führer, o filho da puta. Você entendeu? Criavam esses mitos, que na verdade não são mitos nem nada. Criavam essa áurea de santidade, essa áurea até sobrenatural em torno dos seus líderes. Eles começaram a criminalizar as religiões. Porque as religiões, algumas religiões, têm algumas ferramentas e algumas doutrinas que fazem com que a pessoa comece a pensar algumas coisas, que fazem com que a pessoa comece a questionar muita coisa. E isso para eles era um erro. Para o nazismo é ruim, porque você começa a questionar isso. O nazismo e comunismo são a mesma coisa. Sabe, são contra o liberalismo, são contra a liberdade econômica, a liberdade do indivíduo. É isso que eles acusam a direita. Veja bem, o nazismo, o comunismo, o socialismo acusa a direita de discurso de ódio, por exemplo, contra os homossexuais. Mas Hitler foi um dos que mais assassinou homossexuais. Em primeiro lugar, foi judeus no Holocausto, em segundo lugar, homossexuais. Então, eles acusam as pessoas daquilo que eles estão fazendo. Por isso que você tem que sair dessa matrix. Por isso que você tem que despertar, meu amigo, minha amiga. Por isso que você tem que questionar as coisas que você ouve, as coisas que você escuta, as coisas que você lê. Não sair compartilhando igual um papagaio de pirata que fica ali só repetindo, não pensa. Deixa de ser muitas vezes uma pessoa pensante e se torna um asno. Repetindo. Estude. Leia, sabe? O nazismo e o comunismo, eles têm o mesmo objetivo, o poder absoluto sobre a economia, sobre o povo, sobre tudo. E uma pequena minoria que compõe a cúpula do governo, do exército, porque sim, meu amigo, todo comunista, todo nazista esquerdista, ele quer desarmar a população para que somente ele e eles detenham as armas para subjugar as pessoas. Poder militar. A ditadura de Cuba, que Fidel Castro questionava, que era na época do Fulgêncio Batista, é uma ditadura militar. E aí veio Fidel Castro e deu o golpe, implantou o quê? Continuou uma ditadura.
Continuou a mesma ditadura militar, só mudou as pessoas, só mudou os atores, só mudou as peças de comando. Saiu a turma do Fulgêncio e entrou a turma do Fidel, estão lá em Cuba até hoje, acabaram com Cuba. Falando de um suposto embargo, mas o discurso de Fidel não era esse? Que Fulgêncio Batista tinha vendido a alma para os Estados Unidos? Que os Estados Unidos estavam lá para explorar o povo cubano? Para tirar toda a sua reserva de açúcar, da produção de cana-de-açúcar, de outras coisas? E que ele entrou e para mudar isso e vetou os Estados Unidos. Então quem pôs embargo a quem foi Cuba. E aí conta uma historinha, por causa do embargo, mentira. Os Estados Unidos, Cuba compra muitas coisas dos Estados Unidos, até hoje. Isso é mais um mito, mais uma mentira. Estuda, meu amigo. Antes de falar bosta, estuda. Estuda. Quando foi construído o Muro de Berlim? Quem construiu o Muro de Berlim? A Alemanha estava dividida, sabe? A Alemanha estava dividida entre comunismo, União Soviética e a direita. O comunismo e a União Soviética não produzem nada. Começaram a sugar os meios de produção, sugar o povo, assim como querem sugar e já estão sugando muitas pessoas. Hoje você não está percebendo que você está sendo sugado pelo governo, mas você acha que está certo. E aí começaram a sugar. E aí quem construiu o Muro de Berlim? Fala pra mim. Se a esquerda é tão boa e a direita é ruim. Foi a direita que construiu o Muro de Berlim? Negativo, meu amigo. Quem construiu o Muro de Berlim foi a Alemanha nazista, a Alemanha socialista. A Alemanha esquerda, a esquerda, Berlim de esquerda. Construiu o Muro de Berlim para as pessoas não irem para o outro lado. Cuba, você não sai de Cuba. Uai, se é tão bom assim, por que é proibido sair? Os Estados Unidos já é o contrário, todo mundo quer ir para lá, tem que proibir entrar, senão só vai vagabundo. Pensa, se Cuba é tão bom e Estados Unidos é ruim, por que Cuba é proibido sair de Cuba? Se era bom, o portão tinha que estar fechado. A cadeia, se a cadeia fosse boa, o portão ficava aberto. Mas não, a cadeia tem que estar trancada para o vagabundo não fugir. Por que não pode sair de Cuba? Já parou para pensar nisso? E os Estados Unidos, por que é difícil entrar? Porque é um lugar que todos querem prosperar, que lá existe uma liberdade. Então você tem sim que impor algumas restrições. Já parou para pensar nisso? Então, a Berlim esquerdista construiu um muro para o pessoal não ir para o lado bom. Coreia do Norte, você não sai da Coreia do Norte para ir para a Coreia do Sul. Qual que é melhor? Hã? E a guerra do Vietnã? Que o Vietnã do Norte conseguiu conquistar, Vietnã do Sul, e impôs ali um comunismo. São um dos poucos lugares que existe o comunismo, de fato, socialismo, de fato. E viraram uma bosta. A África, em quase sua grande maioria, governada por governos de esquerda, governos socialistas. Pesquisa, não confia no que eu tô falando. Pesquisa, caralho! Estuda! Você vai ver. Abra sua mente. Desperta, meu amigo. Desperta. Ó, tu que dormes. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós estamos num período que a verdade precisa ser dita. E você precisa sair dessa matrix que você entrou. Se você quer mais vídeos como esse, trazendo a verdade para você, deixa seu comentário, clique no link, adquira aqui o livro Sucesso Está na Mente. Esse livro tem mudado e revolucionado a vida de centenas de milhares de pessoas. Você encontra na Amazon. Eu sou Oswaldo Meza. Deixa seu like se você gostou, deixa seu comentário, o que você quer ouvir aqui no canal e vem comigo, porque aqui a verdade é dura, mas ela liberta.